Sou. Queridos, a graça e a paz de Jesus, sejam muito bem-vindos nessa noite. Que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite de ceia e de celebração do aniversário do pastor Flávio. 5.0. Mas a glória é de Deus, né, irmãos? A gente entende que é o Senhor quem nos conduz. Nós falaremos sobre isso depois. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João. Possa aproveitar o tempo máximo possível. Amanhã é feriado. Está todo mundo em casa, então o culto não precisa acabar cedo. Não precisa pregar correndo. Nós podemos ir até João capítulo 1. Há alguns cultos atrás o irmão Ives pegou nesse texto, não foi, João 1? Lembro disso. Achou aí, irmão? João capítulo 1. Deixa aí aberto. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor mais uma vez nos traz a esse lugar e nos reúne aqui como família, como corpo de Cristo, para exaltação e glorificação do teu nome. E como isso abençoa a nossa vida, Senhor, quando estamos juntos em comunhão. A tua palavra diz que isso é precioso. É precioso como o orvalho, é precioso como o óleo. É agradável a ti, Senhor amado, quando nos reunimos. Algo acontece, sempre acontece quando o seu povo se reúne em adoração, em oração. E nesse momento nos voltaremos para a tua palavra, uma vez que nós celebramos o teu nome com canções, Senhor. Nesse momento é o momento da tua palavra. É a palavra que nos conduz, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que direciona a vida de todo cristão. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o teu Espírito Santo nos capacite a entender a tua palavra, que o teu propósito se cumpra e o teu nome seja exaltado e glorificado nessa noite. Que o Senhor se manifeste a nós nessa noite mais uma vez. Te agradecemos, Pai, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. O capítulo 1, a partir do versículo 1. Depois abaixa um pouquinho meu retorno, está muito alto aqui. Pode tirar um pouquinho de retorno. Aí, melhorou. Obrigado. Vamos ler, irmãos. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, diz a palavra do Senhor, meus irmãos. E você diga glória a Deus por isso. Amém. Irmãos, eu quero falar com você hoje nesse texto sobre a pior e a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Há coisas boas que acontecem conosco, mas nenhuma delas se compara ao que João diz aqui nessas palavras que nós lemos. João começa o seu evangelho e ele usa palavras para expressar a preexistência, a divindade, a essência de Jesus. E são palavras que são muito preciosas quando tratadas dentro do significado que elas possuem no original. Não há tempo, lógico, para a gente explorar tudo o que cada termo pode significar, e também não é a intenção, mas acho que é precioso para nós passarmos por essas palavras, palavras cujas até algumas cantamos aqui. Nós cantamos louvor e que tem a palavra vida, e João disse que a vida estava nele. João começa o seu evangelho usando uma palavra, irmãos, que não tem nenhuma ligação religiosa. É uma palavra comum, um termo comum, traduzido por verbo ou por palavra, conforme algumas versões. Mas João vai usar o termo logos, que para os filósofos não passava de algo meramente intelectual. João vai usar uma palavra comum para dizer que essa palavra comum é, na verdade, algo muito, mas muito precioso. Aquilo que para alguns era algo abstrato, cuja existência dependia da forma como se pensa ou se sente, apenas a expressão verbal de uma ideia, apenas um pensamento expressado em palavras. Mas para João ele vai dizer: não, o verbo é uma pessoa, e o verbo é uma pessoa que no princípio estava com Deus e era Deus. O verbo estava no mundo e o mundo foi criado por ele. Sem ele, nada do que existe existiria. O verbo habitou entre nós, diz João, e nós vimos a sua glória. Ou seja, o verbo, como vai dizer em 1 João, não no evangelho de João, mas na primeira carta de João, ele vai dizer que o verbo pode ser ouvido, visto, contemplado e tocado. O que para algumas pessoas era algo meramente abstrato, para João é algo que dá, tem e traz a vida. Uma outra palavra que João vai usar aqui, irmãos, é a palavra zoe, vida. A vida estava nele, a zoe estava nele. Uma palavra grega que tanto serve para a vida natural, a vida comum, a vida física, quanto a vida espiritual. Mas as Escrituras, ela nunca permite que a palavra vida seja usada ou entendida como um fenômeno meramente natural. Zoe nas Escrituras é aquilo que flui do Criador, é aquilo que é sustentado pela palavra,
é aquilo que sempre se apresenta como uma prerrogativa exclusiva de Deus. Zoe nas Escrituras não é qualquer coisa, é aquilo que flui de Deus, é aquilo que Deus sustenta. Ele diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Se você quiser compreender a vida, olhe para Jesus. A vida ativa, a vida vigorosa, a vida que vale a pena ser vivida, a vida que tem algum significado, está nele. A vida eterna, a vida real, a vida genuína, a plenitude de vida está nele. E a terceira palavra que João usa aqui é a palavra phos, luz. Logos, zoe e phos, verbo, vida e luz, estava em Jesus. Ele diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra essa luz. Como nós também cantamos aqui, que nós devemos invocar o nome de Jesus sobre a nossa família. Nós acabamos de cantar isso. Clame o nome dele, invoque o nome dele. Por quê? Porque ele é luz. E aonde há trevas, quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Porque havia trevas sobre o abismo, quando uma voz poderosa disse: haja luz. E João usa esses termos. Ele começa o seu evangelho dizendo no princípio, como Gênesis capítulo 1, versículo 1 também diz, no princípio. E aí, estudando sobre luz, eu aprendi que a luz é a principal imagem bíblica da autorrevelação, da pureza e da verdade salvadora. Se refere ao poder transformador de Deus na vida de qualquer pessoa que vivia e andava nas trevas, mas sobre os quais brilhou a luz. Então João assim começa o seu evangelho, dizendo que a verdadeira luz veio ao mundo e que essa luz ilumina toda a humanidade. E ele usa isso para expressar a pré-existência, a divindade, a grandeza do Senhor Jesus. Mas João vai expressar, irmãos, aquilo que eu te falei no começo, que é a maior tragédia que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Se eu perguntasse a você qual é a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa, talvez você fosse falar: morrer. Na verdade, até acredito que na nossa consciência natural do ser, morrer seja a pior coisa que pode acontecer. Mas acredite, irmãos, nas palavras de João, a pior coisa que pode acontecer a um ser humano não é morrer. Há algo pior. Quando João diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, pastor, qual é a pior coisa, a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa? É viver uma vida sem conhecer, sem receber o Senhor Jesus. E a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa que, como eu, chega aos seus 50 anos, é em algum momento desses 50 anos ter conhecido a luz, a vida, o verbo, aquele que vive, aquele que reina, aquele cuja luz brilha sobre todo homem. João diz: ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o
mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí nós podemos, por exemplo, observar o que significa não conhecer ou não receber. Bom, então vamos aprender o que significa conhecer, que no Novo Testamento significa permitir, perceber, compreender, confiar. Conhecer a pessoa de Jesus, conhecer o caráter de Jesus, conhecer a mente de Jesus, os planos de Jesus, as coisas referentes, os propósitos dele. Reconhecê-lo como Deus, reconhecê-lo como o único, unigênito Filho de Deus. Receber é reconhecer a divindade de Cristo, é responder positivamente à graça, é se entregar, uma entrega pessoal, total a Ele. E quando João diz não conhecer, é tudo o oposto ao que eu acabei de falar. É não reconhecê-lo como Deus, é não conhecer o seu caráter, é não reconhecer a sua mente, os seus planos, é rejeitá-lo. E essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém: não o receber, não conhecê-lo. E esse é um problema que predomina na história do Evangelho. Não é uma exclusividade nossa, não é uma exclusividade da nossa geração. Essa rejeição, esse não conhecer, é do tempo em que Jesus viveu o seu ministério. Ele veio, ele se manifestou, ele habitou, e nós vimos a sua glória, diz João, agora como unigênito. Mas ainda assim, com tudo que foi feito, com todos os sinais, com as provas incontestáveis de que ele era Deus e que ele veio para os seus o rejeitaram. Como diz João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19, o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. É uma coisa insana, talvez inexplicável, mas fato. A luz veio ao mundo, como a luz se manifesta através do Evangelho, mas os homens amam mais as trevas. Porque diz aqui o próprio Senhor Jesus: porque suas obras são más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Por que não se chega para a luz, Senhor Jesus? Porque não querem que as suas obras sejam questionadas. Sejam arguidas. A luz veio ao mundo, o Verbo se manifestou, a vida estava nele, ele era a luz dos homens, mas os homens preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso também está no Evangelho de João, lá no capítulo 12. Me acompanhe, por favor. Capítulo 12, no versículo 42 e 43, vai dizer que as autoridades creram em Jesus. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens
que a glória de Deus. E essa é a maior tragédia, irmãos, que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. É ter tido acesso à vida e preferir a morte. É ter tido acesso à luz, mas preferir as trevas. É ter tido acesso à glória que vem de Deus, a glória do Altíssimo, mas preferir a glória dos homens. É ter acesso à honra de Deus, mas preferir ser honrado pelos homens. E como João diz aqui no começo, a luz veio. Mas não o conheceram, nem o receberam. E o final seria muito triste se tivesse acabado aqui. Porque João não fala só sobre a maior tragédia que pode acontecer na nossa vida, que é viver uma vida sem conhecer e sem receber a Jesus. Ele também fala da melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém e que aconteceu na minha e na sua. Porque depois que João fala da maior, da pior tragédia, que o Verbo estava no mundo, que o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, ele também vai dizer, mas, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, ou seja, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A melhor coisa que aconteceu na tua vida até aqui não foram as conquistas materiais que você obteve até agora na sua vida, e nem aquelas que poderão ainda acontecer. A melhor coisa que acontece na nossa vida não é aquela porta que a gente precisa que se abra. Isso é algo insignificante diante daquilo que é a melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida, e de fato aconteceu, que é termos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Irmãos, a coisa mais gloriosa, mais maravilhosa, mais tremenda que pode acontecer na vida de alguém é crer em Jesus. Aleluia. Porque nem todos têm esse privilégio. Crer, essa é a proposta. João diz, olha, Jesus fez muitos outros sinais, mas os que estão aqui relatados ou escritos, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, vocês tenham vida. E aí deixa eu te falar uma curiosidade bíblica. O verbo crer em João, no Evangelho de João, aparece 98 vezes. 98 vezes João usa a palavra crer, num sentido paralelo de conhecer, de receber. E essa é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. A melhor. Vamos ler Filipenses. Se eu não errei, no capítulo 3, a melhor coisa que aconteceu na tua vida e na minha vida foi ter sido alcançado por esse Evangelho, que nos leva a crer. Foi Deus ter usado alguém para pregar para nós
Foi Deus ter usado alguém para orar por nós, para que a semente incorruptível do Evangelho fosse plantada no nosso coração e nós viéssemos a crer. Nada melhor, não há nada melhor do que Jesus. E o apóstolo Paulo vai expressar isso de uma forma sublime, porque ele vai dizer aqui em Filipenses capítulo 3, no versículo 7: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Enquanto alguns rejeitam, enquanto alguns não querem conhecê-lo, alguns estão dizendo: eu considero tudo como nada, pela sublimidade de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conhecê-lo, ser achado nele, conhecimento de Jesus, tê-lo recebido, tê-lo conhecido, foi a coisa mais preciosa que aconteceu na nossa vida. E nada que aconteça daqui para frente será melhor, maior, mais importante do que conhecê-lo. E temos recebido dele o direito de sermos chamados filhos de Deus. Quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos aprisionados no pecado, mergulhado, dominado pelo império das trevas, Deus fez brilhar sobre nós a sua luz. E o povo que andava nas trevas viu brilhar sobre si uma luz. E João diz que ele é a luz que ilumina a toda a humanidade. A ele seja a honra, a glória e o louvor. Maravilhoso Jesus, a luz que ilumina o nosso caminho, que nos tirou das trevas, que em meio às nossas imperfeições e limitações nos amou e se entregou por nós. Ah, irmão, que essas verdades nunca saiam de diante dos nossos olhos. Que nós temos sido bombardeados com tantas coisas insignificantes. Tantas coisas insignificantes têm atravessado a frente dos nossos olhos e têm nos desviado daquilo que realmente importa, daquilo que de fato é o Evangelho, daquilo que realmente o Senhor quer que nós saibamos e cultivemos em nossa mente. Que nós o
conhecemos. E se há algo melhor do que o fato de que nós o conhecemos, é saber que Ele nos conhece. Porque a palavra diz que o Senhor conhece os que são seus. Ele te conhece. Você não é insignificante para Ele. O Evangelho não é sobre você, a Bíblia não é sobre você, é sobre Ele. Mas há algo também que é uma verdade bíblica, é que Ele nos conhece e Ele nos ama. E como diz o próprio João, que Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, como nós cremos, não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereceremos, porque cremos nele. Não pereceremos, porque a vida está nele, e se nós estamos nele, nós temos vida. Que possamos desfrutar desse amor, desse privilégio que Ele nos deu, de nos permitir conhecê-lo. Maravilhoso Jesus, Deus maravilhoso, que nos alcançou, que se entregou, que nos deu vida. Quando nós estávamos mortos, diz o apóstolo Paulo, vocês estavam mortos em seus delitos, em seus pecados, e Ele vos deu vida. Porque só pode dar vida quem tem a vida. E João diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Deus seja louvado e exaltado, e que Ele brilhe todos os dias sobre a tua vida, e que você se entregue todos os dias a Ele, e que Ele se manifeste todos os dias a você, e que você desfrute da comunhão com Ele todos os dias, porque a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de alguém é conhecê-lo. Isso aconteceu comigo e com você. Então vamos adorá-lo, vamos celebrá-lo, vamos exaltá-lo, porque Ele nos deu vida e a sua luz brilhou sobre nós.